Olá, meus caros, tudo bem? Hoje estamos aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário para fazer essa entrevista com o Padre Fidelis, né? Uma grande alegria estar aqui junto com o Padre Fidelis. Quero agradecer ao senhor por ter aceitado fazer essa entrevista e também o Padre André que disponibilizou o lugar, né? Graças a Deus temos um altar aqui tão belo, né? Em honra a Nossa Senhora e com os Santos Anjos. E também o Padre nos contou que aqui, 2 vezes por ano, né, Padre? Sim. Nós temos alguns recolhimentos, né? Da obra dos Santos Anjos. Padre, o senhor poderia se apresentar antes um pouquinho para nós? Sim, bom dia a todos. Também agradeço pelo convite de João Paulo. Nós somos amigos há muitos anos, né? Graças a Deus. Sim. Então, sou Padre Fidelis, da Ordem dos Cônicos Regulares da Santa Cruz e, ao mesmo tempo, da obra dos Santos Anjos. Eu vim ao Brasil bem jovenzinho, com 22 anos, em 84, terminei a teologia no nosso seminário em Anápolis, fui ordenado por Dom Manuel Pestana Filho, 2 de fevereiro de 89. Né? Então, faço parte da Ordem da Santa Cruz, que é uma ordem muito antiga dos cônicos regulares da Santa Cruz de Coimbra. Aliás, Santo Antônio de Padua originalmente foi membro da nossa ordem antes de passar para os franciscanos. Não? Essa ordem, no ano 79, foi reavivado, restaurado pelos padres da obra dos Santos Anjos. Por isso tem essa conexão entre a Ordem da Santa Cruz e a obra dos Santos Anjos. Né? Então, também parte do nosso apostolado é favorecer, fomentar a verdadeira devoção aos Santos Anjos na igreja entre o povo de Deus. Né? Então, eu estou no Brasil há muitos anos, né? E gosto muito desse país, porque Brasil, terra da Santa Cruz, é o país com o maior número de católicos. Também vejo aqui os brasileiros têm uma grande abertura para Nossa Senhora e também para os Santos Anjos, né? Então, eu vejo um grande futuro da igreja no Brasil. Por toda parte a gente vê assim sinais de esperança, né? E também essa grande procura pela veneração dos Santos Anjos. Muitas pessoas estão nos procurando, convidando por toda parte, dar uma palestra, um retiro sobre os Santos Anjos, porque querem conhecer mais sobre os anjos. Justamente por conta dessa relação da Ordem dos Santos Anjos, né? A Ordem da Santa Cruz e a Obra dos Anjos Jerónimo, os nossos alunos pediram, né? Foi pedido dos nossos alunos para que nós façamos essa entrevista sobre a devoção dos Santos Anjos, né? E para começar, qual é o fundamento da fé na igreja sobre os Santos Anjos? No símbolo niceu constantinopolitano, nós falamos, não? Professando nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis, né? Então, Deus é o Criador não somente das coisas visíveis, né? Do mundo visível, mas também das coisas invisíveis, né? E as coisas invisíveis é o mundo angélico, não? Quando lemos no livro Gênesis, Deus criou o céu e a terra, isso engloba a criação do mundo angélico, né? Das coisas invisíveis. A terra, as coisas visíveis. Portanto, os anjos são os primeiros criados de Deus, né? Então, a primeira criatura criada, a imagem de Deus, é o anjo, enquanto o ser humano foi criado no final, né? Como coroa da criação, no 6º dia, né? Falando assim, nessa linguagem figurativa, né? Mas é a coroa da criação também, imagem, criada segundo a imagem e semelhança de Deus. Por isso tem essa relação íntima entre o anjo, que também é uma pessoa como nós, e o ser humano, né? Então, por isso Deus desde o início quis que houvesse uma relação entre o céu e a terra, entre anjo e homem, né? Então, qual é o fundamento da igreja na fé dos anjos? O fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. E se nós abrimos a Bíblia, né, por toda parte encontramos os anjos. Mais do que 300 vezes aparecem os anjos na Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, né?
Então, a gente vê como os anjos têm um papel importante na história da salvação, não? Aparecendo no Antigo Testamento, muitas vezes o anjo do Senhor, já preparando, não? O mistério da encarnação do Verbo. E no Novo Testamento, os anjos estão intimamente ligados ao mistério da vinda do Filho de Deus à Terra, não? O anjo Gabriel anuncia a Maria, não? Mistério da encarnação. Deus confiou um anjo a mensagem mais importante, né? E depois, quando Jesus nasce, os anjos anunciam a boa nova aos pastores, né? E os anjos estão muito presentes na vida de Jesus, dos apóstolos. Por exemplo, Jesus foi tentado no deserto, mas depois o evangelista diz, quando o demônio foi embora, os anjos o serviam, né? E no momento mais difícil da vida de Jesus, no Horto das Oliveiras, né? Quando Jesus rezou, Pai, se for da tua vontade, deixa passar esse cálice de sofrimento, o Pai enviou um anjo para fortalecer seu filho, né? E depois vemos os anjos no mistério da ressurreição, quando Jesus subiu aos seus anjos, explicam para os apóstolos que Jesus virá, né? No fim dos, etc, etc. Na igreja primitiva também, nos Atos dos Apóstolos, temos a presença dos anjos em vários episódios. Por exemplo, o diácono Filipe, né? Estava caminhando, o anjo disse, sobe lá naquela carroça, né? Onde estava o etíope, ele, para evangelizar, né? Foi o anjo que cutucou, né? O Pedro, quando estava na prisão, faz pouco tempo celebramos a festa de São Pedro e Paulo, né? Então, ouvimos como a igreja primitiva, comunidade, rezou pelo primeiro Papa, e Deus enviou seu anjo para tirar Pedro da prisão, né? Etc, etc. Então, os anjos estão presentes por toda a parte. Uma coisa muito interessante também, quando Pedro, então o anjo tirou Pedro do cárcere, quando Pedro chega no lugar onde a primeira comunidade cristã em Jerusalém estava reunida, Pedro bate na porta, né? E a criada, ela não abre logo, né? Ela disse, Pedro está na porta. E a comunidade diz, mas isso é impossível, né? Deve ser o seu anjo da guarda, né? Então vemos como os primeiros cristãos tinham uma relação muito familiar, muito íntima com os anjos, né? E acho que isso é muito importante para nosso tempo, né? Que também no nosso tempo nós vamos ter uma fé tão viva na presença, atuação dos anjos como os primeiros cristãos. E por fim, temos um último livro da Sagrada Escritura que eu chamaria o livro dos anjos, o livro do Apocalipse, né? São João, ele viu toda a história da salvação, né? Em termos de uma grande liturgia cósmica, e viu sobretudo a atuação dos anjos na história da salvação. Impressionante, né? Então, o livro dos anjos na Escritura é o livro do Apocalipse, das revelações, que não é de fácil entendimento, mas é muitíssimo rico, né? Padre, e uma dúvida muito recorrente é se todos nós temos os anjos da guarda ou só os católicos, só as pessoas batizadas que possuem os anjos. O seguinte, né? Deus quer a salvação de todos os seres humanos, né? Ele enviou o seu Filho para ser o Salvador de toda a humanidade. Então, Jesus, de fato, morreu na cruz para a salvação de todos, né? Isso é muito importante, né? A vontade salvífica de Deus que se refere a todos, né? E por isso, Deus, no seu grande amor, Ele criou um anjo, né, para cada pessoa humana, cada ser humano que iria nascer, né, ou ser concebido no ser materno ao longo da história, né? Então, o número dos santos anjos, em certo sentido, corresponde ao número dos seres humanos, né? Por isso, disse o Papa Francisco, numa homilia, né, vemos o amor paternal de Deus que ama cada ser humano, dando a cada ser humano um anjo custódio, né?
Mas é verdade, como dizem alguns padres da igreja, como por exemplo São Basílio, diz, a cada fiel é dado anjo como guia e pastor da sua alma. Tem uma diferença entre a relação de uma pessoa não batizada com o seu anjo e uma pessoa batizada. É a diferença, não? Por quê? Pessoa não batizada com o seu anjo não pode ter uma relação tão íntima, porque nossa união com o nosso anjo se faz em Cristo, né? Na igreja. Né? Por isso, essa plena relação com o anjo, como anjo da guarda, acontece quando a pessoa se torna filho de Deus, porque, digamos, a missão principal do anjo, nosso anjo da guarda, é nos conduzir como filho de Deus. E o privilégio do filho de Deus ter anjo da guarda para nos conduzir no caminho da santidade, para realizarmos nossa vocação. Nesse sentido, de um lado, é verdade, todo ser humano tem anjo para cuidar, né? Também os pagãos. Mas, para experimentar plenamente a presença, a proteção do anjo da guarda, é necessário o batismo, né? Para ter essa relação mais íntima. Né? E, se eu não me engano, padre, não só nós temos anjos da guarda, mas também os países, também as paróquias têm um anjo da guarda. Qual a importância de rezar para estes anjos também? Sim. Aliás, Deus colocou os anjos como administradores dos vários países, dos vários povos. Cada povo tem um anjo da guarda. Do Brasil, por exemplo, a memória desse anjo é dia da independência, 7 de setembro. Tem o anjo da guarda de Portugal, que apareceu em Fátima, né? Um ano antes de Nossa Senhora. A memória desse anjo da guarda é 10 de junho, né? Tem uma festa, memória do anjo da guarda de Portugal, né? Então, o Papa Francisco, por exemplo, os jesuítas são muito devotos dos anjos da guarda dos países, das paróquias, das dioceses, né? Quando ele era arcebispo em Argentina, em Buenos Aires, né? Ele pedia uma filha espiritual dela, que sabe pintar muito bem, que hoje é nossa irmã Catalina, né? Para pintar um quadro do anjo da guarda da Argentina, né? Para reavivar essa devoção dos jesuítas ao anjo da guarda argentina, né? Aliás, aquela pintura do anjo da guarda do Brasil foi essa nossa irmã que pintou também esse quadro, né? Que temos a capela no mosteiro lá, logo na entrada, né? Então, cada paróquia também tem um anjo da guarda. Por isso, para o pároco seria bom invocar esse anjo da guarda da paróquia. Cada diocese tem um anjo da guarda, né? Por exemplo, São Pedro Canício, um jesuíta que foi importante para a reevangelização da Alemanha no tempo da Contra-Reforma, né? Então, ele se uniu aos anjos da guarda das várias dioceses, paróquias, como aliados na reevangelização, né? Da Alemanha já quase todo protestante, né? Então, os anjos foram seus aliados, né? Muito bonito. E andando pela internet, padre, eu vejo que alguns blogs, alguns sites nomeiam o nome dos santos, dos anjos, né? E também tem fiéis que têm o costume de dar nome para o seu anjo da guarda. Essa prática, ela é aceita pela igreja? Como o senhor vê? Bom, na Bíblia só temos 3 nomes angélicos, né? Gabriel, Rafael, Miguel, né? Cada um desses nomes contém o nome El, que significa Deus, né? A abreviação do nome de Deus, Elohim, né? El, né? Por exemplo, Micael significa quem é como Deus, né? Rafael, Deus cura, né? Gabriel, Deus é forte, né? Claro, na Escritura temos outros nomes também, poderiam ser considerados como nomes angélicos, mas nós não sabemos. Nos livros apócrifos aparecem outros nomes angélicos, né? Por isso, na tradição da Igreja Oriental, por exemplo, os ortodoxos, e alguns países católicos, eles veneram 7 arcanjos com nomes, né? Por exemplo, eu passei agora um tempo na Colômbia, lá tem igreja venera os 7
arcanjos também nas Filipinas, passei lá 13 anos como missionário, né? Em Manila tem santuário de 7 arcanjos com nomes, né? Então tem alguns lugares onde a igreja tem uma devoção aprovada aos 7 arcanjos com nomes, né? Aqui no Brasil não, né? Mas basicamente só podemos invocar os anjos, 3 arcanjos com nomes. Os outros anjos vamos invocar simplesmente, dizer, nosso querido anjo da guarda, né? O anjo da diocese, anjo da paróquia, etc, etc. E essa prática de dar nome ao anjo da guarda, bom, é possível, né? Se isso serve, por exemplo, para termos uma relação mais íntima com o anjo da guarda, eu posso chamar meu anjo Daniel, né? Sabendo que o nome verdadeiro, né, do anjo, eu não sei, né? Mas eu posso dar nome. Por exemplo, jovem da Argentina que conheceu o Papa Francisco quando era ainda arcebispo, né? Jovem que agora deve ter uns 18, 19 anos, né? Ele é paraplégico, né? Então, ele deu ao seu nome, ao seu anjo de guarda, o nome Eusébio, né? E escreveu uma carta ao Papa Francisco, que sempre pede ao seu anjo Eusébio também de assistir ao Papa Francisco, né? Então, o Papa Francisco também recomendou várias vezes, em suas alocuções, que poderíamos dar nome ao nosso anjo da guarda, né? Mas tem que ser nome, assim, bonito, né? Que cabe ao anjo, né? Se isso ajuda, tudo bem. Mas também podemos simplesmente ser meu querido anjo, meu amigo, meu companheiro celeste. Sim. Depois desse primeiro passo, né, de sabermos da existência do nosso anjo da guarda, qual a importância de ter uma devoção para com ele? Claro, se Deus colocou ao meu lado anjo para ser meu companheiro, né? Deus escolheu desde toda a eternidade ser angélico, né? Criou esse ser angélico para ser meu anjo da guarda. Então é lógico, importante acolher esse anjo na minha vida, né? Como presente de Deus, né? Porque Deus sabe que precisamos de anjo. Nesse ponto, querendo abrir uma parêntese, como penso que a Maria sabe, tem vários coros angélicos, 9 coros angélicos, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas será que os anjos da guarda são o próprio coro? Né? Ou será que todos os anjos, né, são chamados a ser anjos da guarda? Né? Aí São Paulo dá uma resposta. Né? Na carta aos Hebreus 1,14, São Paulo diz, não são todos eles, os anjos, espíritos servidores enviados para aqueles que devem herdar a salvação. Portanto, o ser anjo da guarda não pertence a coro, mas todos os anjos são chamados a servir como anjo da guarda, mesmo os dos coros superiores. Né? Em certo sentido, os anjos são chamados a seguir o Filho de Deus no seu despojamento. Né? Como o Filho de Deus se fez homem, se fez servo, né? Se humilhou para se tornar igual a nós. Os anjos também, quando são chamados a ser anjo da guarda, quando vem a existência o ser protegido, né? Então, também se despojam para acompanhar esse ser protegido e se dedicar totalmente a essa tarefa de cuidar do seu irmão humano, né? E outra coisa, né? Às vezes pessoas perguntam, mas o meu anjo da guarda é só para mim? Ou também para outras pessoas? Não. Você é tão precioso, né? Diante de Deus, você é uma pessoa única, por isso Deus criou anjo só para ti, para que essas duas personalidades, pessoa angélica e pessoa humana, formem uma unidade, né? Então, como dizem alguns santos, o meu anjo da guarda é o meu outro eu, né? Então, por exemplo, se a gente pudesse ver agora nosso anjo da guarda, né? Certamente seria muito evidente qual é o anjo da guarda do João Pedro, né? João Paulo, qual é o anjo da guarda do Padre Fidelis, porque o anjo tem uma semelhança conosco, espiritual, porque Deus criou o anjo para ser nosso anjo da guarda. Né?
O senhor falou até de o nosso irmão, né? O outro eu. Então, eu imagino que nós temos que ter uma intimidade com esse santo anjo, né? Como fazer para que nós sejamos íntimos do nosso santo anjo da guarda? Sim, o nosso anjo da guarda é uma pessoa, um amigo que está sempre conosco. Então, para aprofundar nossa amizade com o anjo da guarda, penso que o primeiro passo seria tomar consciência da sua presença, que ele é o nosso irmão, né? Então, começar a saudá-lo, conversar com ele, pedir seu conselho, né? Pedir sua ajuda nas nossas orações, no dia a dia, nas coisas do dia a dia, né? Então, para estreitar essa amizade, mas o primeiro passo é tomar consciência da sua presença, né? Realmente ter essa fé, ele está aqui. Eu penso que quanto mais nós temos fé na sua presença, nós abrimos, vamos sentir, vamos experimentar nas coisas pequenas, impressionantes. Se a gente pede ajuda ao anjo da guarda, ele ajuda, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, ontem eu estava saindo bem de madrugada de Anápolis para chegar em Goiânia a tempo. Estava saindo do mosteiro, de repente eu senti no meu íntimo, como que o anjo falando, olha, veja o óleo. Aí, saí da BR, fui ao posto de gasolina, o óleo estava quase acabado, né? Se não tivesse olhado o óleo, pode ser que teria tido um problema. Então, enchia óleo, mas né? De repente veio essa luz. Veja o óleo. Tenho certeza foi meu anjo da guarda, né? Tem essas coisas pequenas, porque eu tinha invocado o anjo da guarda no início da viagem. Viaja comigo, me proteja, né? E anjo sabia que precisava colocar óleo, né? Por exemplo. Padre, qual é a relação de Nossa Senhora com os santos anjos? Sim. Nossa Senhora não é somente nossa mãe, né? Mas também rainha dos anjos. Né? Eu diria, a nossa relação humana com Maria é, sobretudo, que ela é nossa mãe. Por isso Jesus, do alto da cruz, disse a Maria, mulher, esse é teu filho, e a João, essa é tua mãe. Né? Agora, quanto aos anjos, ela é mais rainha dela e também a Imaculada. Os anjos veem toda a grandeza e beleza de Maria, a santidade de Maria. São admirados com a plenitude da graça de Maria. São admirados com o papel que Maria tem na história da salvação, que Deus escolheu um ser humano, uma jovem, né? Uma menina para ser a mãe de Deus. Para os anjos, isso é um mistério estupendo, né? E os anjos estão muito felizes que agora Maria é sua rainha, né? Sabemos que Maria é não somente mãe de Jesus, mas mãe da igreja, mãe de todos nós. E agora, como é que Maria exerce sua maternidade espiritual, né? Imaginamos, todos os seres humanos, sobretudo os cristãos, são filhos de Maria, né? Como ela exerce, né? Claro, Maria ama todos com o seu coração maternal, que agora chegou às dimensões universais no poder do Espírito Santo, né? Mas, como a igreja participa do sacerdócio de Cristo, né? Os padres, nós somos ministros ordenados, participamos do sacerdócio de Cristo para fazer Cristo presente, estender seu cuidado de bom pastor, né, às ovelhas, né? E assim os anjos participam da maternidade espiritual, sobretudo como anjos da guarda, eles cuidam em nome de Maria e sob a chefia de Maria dos seres humanos. Né? Então podemos dizer que o anjo da guarda tem uma relação especial com Maria. Né? Uma vez São João Paulo II disse numa oração, né, que Nossa Senhora cuida através dos anjos da guarda dos seus filhos. Né? Então, nesse sentido, o anjo da guarda é servo de Maria, cuida de nós em nome de Deus, mas também em nome da sua rainha, né? Para tornar presente o amor maternal de Maria. A tarefa do anjo da guarda é maternal, né? Como uma boa mãe cuida de ser protegido desde o início da existência, nascimento até o fim da vida, cuida, nos inspira, nos ajuda, como
que uma boa mãe faz para seu filho. Né? Então, vemos essa relação entre a tarefa do anjo da guarda e a maternidade espiritual universal de Maria. Certo, padre. Nós sabemos que existe, né, muito conhecida a consagração à Nossa Senhora, né? O senhor está falando assim dessa intimidade com os santos anjos, eu imagino que também exista uma consagração aos santos anjos. Existe? Como que funciona? Se existe, né? Claro. Todo mundo conhece a consagração à Nossa Senhora, sobretudo, tem várias formas, sobretudo aquela segundo São Luís Maria, de Montfort, todos dois, né? De fato, muitos santos se consagraram a Maria, né? Mas não é tão conhecido que também muitos santos se consagraram aos santos anjos, especialmente São Miguel, ou até ao anjo da guarda. Por exemplo, Santa Teresinha, quando ainda estava no colégio, estudando, fazia parte de uma associação, uma tipo confraria, né, dos anjos da guarda. Então, já como menina, ela se consagrou ao anjo da guarda e a todos os anjos, né? Nos jesuítas era muito comum também a consagração ao anjo da guarda, a todos os anjos, etc. Então, na obra dos santos anjos, nós temos uma consagração ao anjo da guarda aprovada pela Igreja, foi no ano jubilar 2000, né? E desde então estamos promovendo essa consagração ao anjo da guarda, que nos ajuda a fazer uma aliança com o anjo da guarda, para que, como na consagração a Maria, quando a pessoa se consagra a Maria, aceita plenamente Maria na sua vida, para que ela possa exercer toda a plenitude da sua maternidade espiritual, para que ela nos possa ajudar no caminho da santidade. Não? A mesma coisa podemos aplicar a consagração ao anjo da guarda. Né? Quando eu me consagro, o anjo da guarda faço essa aliança com ele, então me abro, aceito plenamente o dom de Deus que é o anjo da guarda na minha vida e prometo de escutá-lo, de obedecê-lo, de amá-lo, respeitá-lo como irmão, de me deixar conduzir por ele. Então, esse papel que o anjo da guarda tem na minha vida pode chegar à sua plenitude, podemos dizer. Padre, e como o seu anjo da guarda te ajudou nesse caminho, tanto vocacional e também de busca à santidade? Bom, seria uma longa história, se eu conto tudo. Né? Mas eu posso dizer, assim, desde pequeno, meus pais me ensinaram a ter devoção ao anjo da guarda. Né? Tem essa pequena oração, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Claro, eu estava em alemão, né? Mas muito semelhante, né? Desde pequeno, sempre rezando essa oração. E depois, conheci a obra dos santos anjos, mais ou menos com 14, 15 anos, né? E aí, eu me aproximei mais do anjo, aprendi a ser mais amigo do anjo, e no meu primeiro retiro, Carnaval 1978, eu tive a graça de me consagrar ao anjo da guarda. E nesse dia, foi totalmente clara a minha vocação. Foi impressionante. No dia, é isso, não? Deus chama ser padre, ser religioso, e lá na Ordem da Santa Cruz. Para mim era tão claro que já falei com o padre, daqui a 3 anos eu vou terminar o ensino médio, então já quero entrar. Foi impressionante. Um fruto dessa consagração ao anjo da guarda foi essa clareza sobre minha vocação e qual é o meu lugar. Foi impressionante, né? E depois o anjo me ajudou a me tornar um católico fervoroso, né? Depois participar da missa todos os dias, rezar o terço todo, confessar toda semana, a partir desse momento da consagração ao anjo da guarda, né? Então foi muito decisivo, né? Essa ajuda, essa aproximação ao anjo da guarda foi decisiva no caminho vocacional. Se o senhor pudesse definir em uma palavra a sua relação com o Santo Anjo, qual que o senhor usaria? Eu diria, ele é meu amigo, não meu companheiro. Uma profunda amizade, intimidade. Né? Ele é muito presente. Né? Como você está aqui, posso conversar com você, né? Meu anjo está sempre presente. Né? Posso sempre conversar. Ele está cuidando tão bem de mim. Né? É impressionante. Por isso eu só posso dizer gratidão, amor, né?
E às vezes devo pedir desculpa, às vezes a gente não escuta, não é doce, né? Padre, no começo da nossa conversa, o senhor falou um pouco da obra dos Santos Anjos, né? Deu um pouco da história desta obra. Qual que é a importância desta obra para a transmissão, né, dessa devoção ao Santo Anjo da Guarda? Justamente, uma das finalidades da obra dos Santos Anjos é favorecer, fomentar no povo de Deus a verdadeira devoção aos Santos Anjos e Anjos da Guarda, né? Como existe a verdadeira devoção a Nossa Senhora, né? Tem também falsas devoções, né? Como disse São Luís Maria. Também tem devoções falsas aos anjos, sobretudo hoje, onde tem muita a nova era, esoterismo, né? Tem muitas pessoas que se interessam pelos anjos, que pensam que invocam os anjos para seguir os seus próprios interesses, não? Querem ter poder espiritual sobre outras pessoas, não? Mas isso são devoções falsas, não? A verdadeira devoção ao Santo Anjo significa acolher esse nosso companheiro na nossa vida, deixar-nos conduzir pelo anjo da guarda no caminho da santidade, desenvolver uma sensibilidade, saber silenciar, escutar e obedecer, como Maria, não? Então, a obra procura favorecer a verdadeira devoção ao anjo da guarda, conduzir as pessoas ao ponto de se consagrar ao anjo da guarda e também a se unir mais a todos os anjos. Por isso também existe uma consagração a todos os anjos para nos unir aos anjos na nova evangelização, né? Também nesse combate espiritual pela salvação das almas, né? Então, basicamente, essa é a missão da obra de nós formamos exército, podemos dizer, uma comunidade, homens unidos com seus anjos, com os anjos, sob a chefia de Maria, Rainha dos Anjos, Rainha do Universo, Mãe da Humanidade. Nós poderíamos ficar aqui, eu acho que muito tempo falando sobre os Santos Anjos, né? Tem muitos elementos ainda. Por isso eu convido vocês a procurarem, né, a obra dos Santos Anjos na internet. Eles têm um canal também no YouTube, né, Padre? Sim. A gente vai colocar aí também na descrição. E o Padre também tem alguns livros para apresentar. E aí vocês podem ler e se aprofundar sobre esse assunto. Então, quem de vocês quer aprofundar-se na amizade com o anjo guarda? Temos esse livro muito profundo, muito lindo, O Meu Anjo e Eu, 7 degraus para caminhar com o anjo da guarda, que explica como aprofundar a amizade com o anjo da guarda e como se preparar a consagração ao anjo da guarda. Temos outro livrinho pequeno, O Nosso Anjo da Guarda, uma pequena introdução à devoção aos santos anjos. Uma oração muito conhecida para invocar a ajuda dos anjos é a súplica ardente. Acho que é conhecida no Brasil inteiro, no mundo afora, né? Outro livro excelente para quem quer se aprofundar na amizade com o anjo da guarda. Esse livro, Vi o Meu Anjo, a autobiografia de uma jovem brasileira que está em processo de beatificação, Ceci Cone, que depois se tornou irmã franciscana. Ela conta a sua experiência com o anjo da guarda. Ela teve uma experiência muito viva com o anjo da guarda. Podia ver o anjo da guarda, né? Esse livro é maravilhoso, né? E por fim, tem então outro livro que fala um pouquinho sobre a mãe Gabriele Bitterlich, que foi o instrumento de Deus para a fundação da obra dos Santos Anjos também na nossa comunidade, né? Uma simples mãe de família que desde criança teve a graça de ver o seu anjo da guarda, de ver o mundo angélico, né? Então Deus usou essa simples mãe de família para a fundação dessa obra, mas ela nunca se considerava fundadora. Ela disse, não, o Senhor, não? Ela só um instrumento, né? Então a mãe Gabriele Bitterlich, que faleceu 4 de abril de 1978, né? Então já estamos preparando o processo de beatificação, né? Então esperamos que um dia ela vai ser elevada onda dos altares, né? Não temos dúvida da santidade dessa mulher exemplar. Então tem esse pequeno livrinho, Vida e Missão, da mãe Gabriele Bitterlich. Então, assim, se vocês quiserem estes livros, com certeza tem à venda lá no mosteiro, né? Então, procurem ir ao mosteiro, eu acho que vai fomentar essa intimidade com os Santos Anjos, participar dos retiros. Se eu não me engano, está tendo retiro
online agora, através, virtual, sim. sobre o Beato Carlos Acutis, então vale muito a pena, né? Muito obrigado, Padre, por ter aceitado esse convite. Espero que nós tenhamos outras oportunidades também de conversar. Eu gostaria de convidar vocês a fazer comigo uma pequena oração ao Anjo da Guarda. A primeira parte é toda conhecida. A segunda parte, nós na Obra dos Santos Anjos acrescentamos, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Rogai por nós. Santo Anjo da Guarda do Brasil, Rogai por nós. nossos anjos da guarda. Rogai por nós. E por fim, uma bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. pela intercessão de Nossa Senhora e dos vossos anjos da guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vou ainda cantar canto Anjo da Guarda. Anjo da guarda, minha companhia, guardai minha alma de noite e de dia. Guardai minha alma de noite e de dia. Agora todos. Anjo da guarda, minha companhia, guardai minha alma de noite e de dia. Gravou tudo, Max? Obrigado, Padre. De nada. Temos um cantor aqui agora, né? Foi bom, não foi, Padre? Não, acho que foi. Foi bom. Foi quanto tempo, Max? Deu Uns 40 minutos? Passou tão rápido. É incrível. Tinha tanta coisa pra falar, mas Não, o povo... não foi sim. Foi perfeito, foi ótimo. Obrigado, Padre. Pra encerrar agora, conta uma piada. Eu vou contar uma piada aqui que aconteceu de verdade, né? Mas é uma piada. Você sabe um pouquinho de latim, né? Um pouco. Né? Então, um neodiácono, né? Um dos que foi ordenado comigo, né? Depois, não, quer dizer, quando eu fui ordenado padre, né? Nós fomos 4 e 12 diáconos no mesmo dia, na mesma celebração. Depois, cada celebração missa primicial e com 2 diáconos, né? Então, no final, eles ensinaram, não era assim muito seguro em cantar, né? O itemissa é solene, né? Eleison. Entende? Confundir com Kyrie eleison. Mas é verdade, entende, né? Na frente de todo mundo, ele, em vez de falar missa S, falou... Ele é isso, canto assim. Entende?